Há cerca de uns 3 meses eu desejei começar uma leitura sobre Segunda Guerra Mundial. E a tentação era sempre cair no Martin Gilbert, né? Afinal de contas, ele é muito renomado, mas eu procurei fugir do já estipulado, né? Do já padronizado, e eu busquei uma leitura que eu encontrei no Cornelius Ryan, no livro chamado A Última Batalha. E, obviamente, como o título descreve, ele vai falar sobre a Batalha de Berlim no final da Segunda Guerra Mundial. Não é um livro sobre a totalidade da guerra, não é um livro sobre como aconteceu, motivos políticos, não é nem um livro descritivo e expositivo. Eu enxerguei muito mais como um livro narrativo, um livro de história. História não no sentido disciplinar, mas história no sentido de no cronismo, né? Isso porque eu me inseri na história, eu percebi muita coisa na guerra além do clichê, entende? A gente pensa na guerra, a gente pensa somente nos aspectos técnicos, né? Só que o Cornelius Ryan leva a gente para uma outra atmosfera, a uma outra ótica para com a guerra. Eu fiz algumas breves anotações aqui antes de fazer esse vídeo. Infelizmente eu não pude anotar toda a leitura, porque eu fiz principalmente de noite, né, na escuridão e em transporte público, então é inviável ficar anotando, entendeu? Eu fiz a leitura pelo Kindle e me dei muito bem. Então eu vou dar algumas dicas e falar um pouquinho só sobre o livro. O livro vai te situar nos três pontos de vista, né? Então ele vai falar um pouco da Rússia, vai falar um pouco da Alemanha e vai falar um pouco sobre os britânicos e os americanos, né? Quando eu digo falar sobre, é no sentido de que ele vai mostrar como foi o ataque russo, como foi o ataque americano, como que Berlim se defendeu, quais eram as circunstâncias ali dentro da Alemanha, né, como o cerco foi se fechando. Eu achei muito incrível, porque no começo do livro a gente não tem essa dimensão de como o cerco vai se fechando, e no final do livro a gente percebe que resta realmente só um pontinho ali, que é Berlim, e que é ultrapassada pelos russos. Então ele vai mostrar um pouco do ponto de vista americano, um pouco do ponto de vista alemão e um pouco do russo. E esse ponto de vista ele descreve através de como se deram as defesas, aspectos estratégicos, geográficos, como foram algumas batalhas, né? Então, beleza. Além dessa descrição técnica das batalhas, o autor também trabalha muito com os aspectos políticos, né? Ele vai mostrar a comunicação entre o Eisenhower, o Stalin, e como que era a dinâmica interna do Hitler, do Terceiro Reich. Então eu achei muito interessante a gente chegar mais perto de Hitler, abandonar aquela figura ditatorial e ver que na verdade ele poderia ser furado com uma lança e podia sangrar, né? Isso é muito importante. E nesse sentido, existe uma intimidade para entender os líderes, né? A gente, dentro dessa leitura, a gente entra um pouco numa dinâmica mais próxima dos líderes, né? A gente percebe como que foi a transição do Roosevelt pro Truman, as comunicações entre o Eisenhower. Tem até aspectos que ele detalha da sala que as pessoas estão, entendeu? Então, ele ali sentado numa sala, a figura do Hitler numa parede. Eu acho isso fantástico, porque a gente chega numa intimidade de uma figura, entendeu? Agora, se você quer fazer uma leitura melhor do que a minha, eu tenho algumas recomendações para fazer. A primeira é: pesquise os principais líderes alemães e alguns americanos. Então, por exemplo, eu posso citar para vocês
o Heinz Guderian, os comandantes da Luftwaffe. Claro que Hitler você não precisa pesquisar porque todo mundo sabe, né? Mas, por exemplo, Himmler, o Goebbels, eu não sei se a pronúncia está correta, tá? Eu tô tentando só passar uma mensagem para ajudar quem quer fazer a leitura. Mas ter essas referências é muito importante. Além de Eisenhower, Churchill, Roosevelt, todos os outros, né? Na parte russa, Konev, o exército de Zhukov são muito importantes. Também acho muito legal ter um mapa. Se você conseguir fazer uma leitura ao final de um capítulo, você ir para o mapa e dar uma olhada, seria muito interessante. Para mim seria fantástico ter feito isso. Infelizmente eu não tive oportunidade. Se você tiver, faça, porque ele vai falando, o autor vai falando, e ele vai falando de regiões que nem sempre a gente tem na cabeça, né? Então ele falava, não sei o que, o Elba, o Oder, e aqui pelo eixo leste-oeste, pelo nordeste de tal região, das montanhas da Bavária, ele vai falando e você vai meio que se confundindo, porque são muitas regiões. Claro que você não precisa dar um mapa para fazer a leitura, porque dá para entender perfeitamente. Eu cheguei ao final da leitura. Mas seria muito interessante ter feito essa leitura com um mapa por perto. Agora, a mensagem que eu tenho a respeito do livro, uma mensagem que talvez não seja uma recomendação ou simplesmente uma análise, é que no final desse livro eu me senti esperançoso. Porque eu acho que ocorreu o oposto do que era a tendência de ocorrer, né? A tendência era eu chegar ao final do livro e ver a desgraça que foi a guerra, quão terrível ela foi. Mas na verdade eu senti uma esperança, porque afinal de contas ela acabou. Mas eu também sei que essa esperança não vai ser muito duradoura.